Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. É com muita, mas com muita alegria que nós estamos aqui hoje para o nosso encontro, né? Mais um encontro do programa Lagoinha Gerações. Nossa, que alegria poder estar com você aqui hoje, né, amor? Com certeza, estamos com o nosso coração grato por mais uma oportunidade de entrar na sua casa e trazer mais um pouquinho da palavra do Senhor para as famílias, para os casais, aquilo que está no coração do Senhor para as vidas, né? Para a sua vida. Nossa, é um privilégio imenso mesmo, querido. Nós pedimos com licença para poder entrar aí na sua sala nesse momento através desse programa. E aliás, né? Esse programa ele é totalmente produzido aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na primeira Igreja Batista Lagoinha em Porto Alegre, né? Nos Pampas Gaúchos. Olha, que alegria mesmo, que alegria. Você deve estar acompanhando aí embaixo as nossas redes sociais. Você pode acompanhar tudo aquilo que acontece na nossa igreja através das redes sociais. O próprio programa ele passa na Rede Super, né? Você que tem um canal, você pode assistir o nosso programa. Você que não tem o canal, você pode entrar no site da Rede Super e acessar lá, né? E acompanhar tudo aquilo que está rolando aí no programa Lagoinha Gerações. Glória a Deus! Olha, não sei você, vida, não sei você, mas o meu coração hoje está com grandes expectativas para aquilo que Deus irá fazer hoje através da palavra dele, né? Com certeza, porque cada programa é um pouquinho daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Sim. né? Cada programa a gente tem orado, tem buscado a direção do Senhor para que a sua vida seja tocada, né? Para que seja esclarecido um pouquinho de cada tema, né? Porque muitas pessoas às vezes têm perguntas, dúvidas, né? E tem vergonha de perguntar. Então a gente tem trazido, cada programa tem trazido um tema diferente, né? Sim. Para que as suas dúvidas sejam esclarecidas. E nessa noite não vai ser diferente, né? Nessa tarde, né? Não vai ser diferente, assim, que você possa estar sendo esclarecido à base da palavra do Senhor, né? Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a intimidade do casal. Olha só. É um tema bastante difícil até de ser falado nas igrejas, né? Exato, eu ia dizer, né? É um tabu, é quase que um tabu hoje se falar a respeito de intimidade dos casais, né? Claro que dentro da igreja, num culto normal ali, não tem como abranger isso. Por isso que nós temos o curso Bem Casado. Aí, ó, fica a dica para você, se você não fez esse curso, onde tem uma lagoinha na sua cidade, que tem o polo do Lagoinha Gerações, procure o seu líder, participe, porque é bênção demais. É bênção. Ali nós falamos, claro, abertamente sobre esse assunto. Hoje nós vamos apenas passar uma pincelada, né? Bem superficial, porque até mesmo o programa ele acontece, né, num horário aberto, então precisa ter todo cuidado, mas nós queremos hoje com todo o pudor, né, com todo o cuidado, falar um pouquinho a respeito dessa área que é muito, mas muito importante na vida do casal. Eu diria que sem essa área não existe casamento. Com certeza. Não existe. Olha só, se nós devemos seguir os preceitos da palavra de Deus, né, em tudo, porque a Bíblia diz que nós temos que segui-la em tudo. Tudo. Tudo é? Tudo. Tudo. Então, né, a gente pode olhar para esse assunto como algo de suma importância. A vida íntima do casal, ela precisa, né, ser abordada dentro da palavra e ter a devida importância como a Bíblia diz que ela tem que ter. Então nós não podemos fechar os nossos olhos para essa área, porque a Bíblia ensina a respeito do sexo e da vida íntima do casal. Olha só que fantástico isso. A Bíblia, ela é completa. Querido, a Bíblia, ela é completa. Ela é um manual para que a gente possa viver plenamente. Olha só. Ela te propicia você viver corretamente segundo os princípios da palavra em toda a esfera. Toda. Esfera conjugal, familiar, relação com filhos, a sua intimidade com Deus, tudo.
tudo para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que lindo como isso. É lindo, né? Saber que o Senhor, que o nosso Deus, que o nosso Pai se preocupou dessa área na nossa vida, né? É verdade. E deixou para nós tudo escrito ali, né? Como devemos fazer, o que devemos fazer, né? O que devemos fazer. Tá tudo escrito na palavra dele, né? Então eu vejo assim como é lindo, né? Nós temos um bom pai que se preocupa com o seu filho, né? Que o seu filho seja realizado em todas as áreas da sua vida. A instrução, Deus ele se preocupa em nos instruir sobre aquilo que é certo e o que é errado. Então nós não, né? Aquele cuidado do pai, né? Você que é pai, você que é mãe, você tem o cuidado de ensinar para o seu filho o que é certo e o que é errado. E o que é errado. Assim é Deus para conosco, querido. O cuidado, o zelo que Deus tem para com que a gente viva fazendo o que é correto, seguindo a palavra dele, que é a busca, que é a nossa bússola, né? É o que nos norteia para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. O sexo é pecado? Sim ou não? Não. Não. O sexo não é pecado, querido. Mas eu quero frisar isso. Eu quero ressaltar isso. O sexo não é pecado. Mas as distorções da sexualidade são, né? Fazer aquilo que é certo, fazer da maneira errada. Fazer aquilo que é certo da maneira errada. Né? Então Deus ele tem todo o cuidado. Por exemplo, né? A primeira coisa que precisamos entender é que o sexo ele é feito para ser consumado aonde? Dentro do casamento. Então, ou seja, só que o mundo que nós vivemos hoje, ele prega o contrário, não é verdade? Hoje você distorce a palavra, né? Exatamente, distorce. Hoje a maioria, né, das pessoas começam a ter relação sexual antes do casamento, né, com aquela pretensão, aquela pseudo, né, desculpa de que vou experimentar para ver se dá certo, se tem liga, né, se a química vai rolar, aquela coisa toda. Então, isso é o que a Bíblia fala sobre distorção. E fazer aquilo que é certo da maneira errada. Então, nós precisamos atentar para isso. O sexo, ele não é só para procriação, como muito se ouviu, né? Não, você tem que fazer sexo porque você precisa procriar, né? Lá Deus disse, né? Povoai a terra, encher a terra, né? E tal. Só que hoje, né, nós vivemos, né, numa era diferente. Hoje o sexo não foi feito para essa finalidade. Como muito nós ouvimos ao longo da nossa caminhada. Não, querido. O sexo é para ser prazeroso. Claro que para você ter um filho, né, é por esse meio que acaba vindo, né, a concepção do filho. Mas essa não é a única finalidade. Deus, quando instituiu o sexo, ele instituiu para ser prazeroso entre a esposa e o marido. Olha como isso é fantástico, como isso é lindo. A Bíblia ensina que a vida sexual é para seu prazer e não somente para a geração de filhos. Alguns parecem acreditar que o momento sexual pode ser vivido, olha só, de forma seca ou grosseira. Sem, né, ter aquela questão do carinho, sem ter a questão do envolvimento. Há pessoas que pensam dessa forma, por ensinamentos equivocados. Alguns têm tanto medo de pecar, olha só, alguns têm tanto medo de pecar que deixam de ser românticos. Deixam de ser românticos como se isso fosse pecado. Aí não se preocupa, né, de dar carinho, não se preocupa com a esposa, de ter um momento romântico. Exato, um bom jantar, aí fica a dica. De preparar um ambiente. Exato, o ambiente como é importante, né, vida? Mas imagina você como que um casal vai ter um momento de intimidade aonde o dia inteiro houve quebra-pau dentro de casa. Ai, não vai rolar. Não vai ter como clima. Deveria que rolar, né? Não vai.
Então, ou seja, é todo cuidado, querido. Todo cuidado. No momento desse, apenas um vai sentir prazer, né? Exato, exatamente. Então, ou seja, precisa ter esse cuidado. É um momento tão bonito, é um momento ímpar ali entre o casal. É o momento de mais intimidade do casal. Exato. É um momento de afirmar a aliança que ambos têm. Com certeza. Então não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de uma forma ríspida, não pode ser de uma forma grosseira. Tem que preparar o ambiente. Tem que preparar aquele momento para que seja um momento mágico. Para que seja um momento ímpar entre ambos os cônjuges. E nós vamos entrar agora, querido, para um quadro fantástico. Você tem que ficar ligadinho. Chama correndo quem está lá no quarto, na sala, porque a gente volta em seguida. Fique ligado. Olá, estamos aqui para mais um quadro Família na TV e os nossos convidados de hoje são o Samuel e a Nayane. Bem-vindos! Gente, conta um pouquinho pra gente como é que vocês dois se conheceram, como é que foi esse início de relacionamento. Então. Não precisa brigar se vocês quiserem. Então, esse início de relacionamento foi tenso porque a gente não se conhecia, a igreja onde a gente congregava tinha muitos membros, ele tocava bateria e eu não gostava muito de aproximar de músico. Né? Já é uma galerinha meio marcada. Exatamente. Ele me viu entrar, diz ele, né, que me viu entrar e disse, vou casar com essa menina. Profeta, irmão. Exatamente. Baterista e profeta. E profeta. E eu já disse ao contrário, quando soube que ele estava interessado, eu falei, não, nunca, jamais. 2 anos após, ele era líder de GC e eu fui indicada para o GC dele. E a partir dali nos conhecemos e cá estamos. Olha aí, quanto tempo tem isso já? 3 anos juntos, né? 3 anos. 1 ano de casado, 2... 1 ano e meio. 1 ano e meio de casado. Olha, o irmão errando o tempo de relacionamento. Então... Não vamos criar conflito, né? Pois é. Gente, nesse tempo como casal, uma coisa, um fato. Vocês lembram de algum fato que tenha marcado a história de vocês juntos? São tantos, né? São muitas emoções? Não, acho que acredito que o que mais marcou a gente como casal foi a decisão de vir para Lagoinha. Muito dos propósitos de Deus se alinhando assim para nós como casal. Eu como já era músico e ela como entrando no ministério de dança e tal, descobrindo também o ministério dela, aquilo que ela ia fazer para Deus e tal. Isso acho que foi o que mais nos marcou como casal, assim. Uhum. É verdade, e estar dentro do propósito de Deus como casal é muito importante, né? Uma coisa não pode atrapalhar a outra, tem que andar alinhado. Exatamente. Né? E, gente, a gente sabe que muitos casais, eles acabam, né, não temendo a Deus, ou então quando se conhecem não têm os princípios da palavra, né? E aí eu queria que vocês deixassem um recado, falassem um pouquinho a respeito do que é a santidade dentro do casamento, né? Porque a partir do momento que a gente conhece o Senhor, a nossa vida inteira muda. E o nosso relacionamento, ele muda também para um relacionamento santo, né? Sim. Para nós, como casamento, assim, santidade no caso, a gente vê colocar Deus no centro. Sempre acima de tudo. E a gente percebe que quando a gente tá meio amuado, meio caidinho, e parou de orar um pouco, parou de buscar a palavra, já existe um conflito. Sim. Começa a buscar Deus, começa a orar, ler a palavra mais, enfim, é nítido a mudança. A mudança, né? Exatamente. Quando tu bota Deus no centro, tu busca primeiramente Ele, o resto só flui. É verdade. E inclusive, colocar Deus no centro, eu acredito que seja a palavra-chave, né? O termo-chave, porque a gente tem visto muitos casamentos sendo destruídos por pornografia, muitos casamentos sendo destruídos por adultério, e eu acredito que essa questão da santidade seja muito séria, né? Sim. É a base para tudo isso. Sim. Para fugir, literalmente, da aparência do mal, né? Para ter um respeito entre o casal, né? Se mantém também. Né? Matar a carne, né? Porque por nós a gente faz tudo errado. No momento que a gente está em busca de Deus, nós matamos a carne e automaticamente nos alinhamos à sua vontade. É verdade.
Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui Obrigado. hoje, foi um prazer recebê-los. Obrigada. Eu acredito que em breve nos veremos, né, se Deus quiser, aí numa terceira temporada como nossos convidados. Então muito obrigada, com vocês aí no estúdio, Pastor Cris, Pastora Ju. Até o próximo quadro, Família na TV. Olá, queridos, voltamos depois desse quadro fantástico. Me diga, o que você achou aí? Você foi edificado? Acredito que sim, né? Hoje o nosso assunto, ele é extremamente especial, né? Eu considero esse assunto extremamente especial porque eu gosto muito de falar dele, né? Daqui a minha esposa que não me deixa mentir, claro que eu não posso mentir, mas porque, como eu disse no início aqui do programa, é um tabu, né? Muitas pessoas se sentem desconfortáveis para falar dessa área. Eu, glória a Deus, não tenho problema nenhum de falar disso, porque eu sei que isso é libertador. Muitas pessoas têm dúvida nessa área. Como eu disse, hoje nós estamos apenas pincelando um pouquinho, mas no curso Bem Casados aqui a gente rasga mesmo o verbo para que, primeiro, é todo mundo adulto, todo mundo casado, então, ou seja, ali a gente pode falar abertamente do que a Bíblia fala em relação a isso, do que a Bíblia diz que pode, do que a Bíblia diz que não pode. O que nós estamos hoje propondo aqui nesse programa, a cada um dos nossos amigos telespectadores, é que tenham o entendimento e o discernimento do que a Bíblia fala em relação disso. Exato. Da relação íntima do casal, né? Nós, antes de entrarmos nesse quadro, a gente falava ali sobre o momento, né, do cônjuge, da vida íntima, de não ser um momento grosseiro, aquela coisa toda de preparar. Olha o que a palavra fala em Provérbios, capítulo 5, do versículo 18 ao 19. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Olha o que a Bíblia está falando, que o sexo deve ser prazeroso. Para chegar, querido, no ato da relação sexual, o homem precisa preparar a sua esposa. Como assim, pastor, preparar? Sim, precisa preparar. De que forma? Com carinhos, com palavras de elogio, não é verdade? Quem, me diz você, né, mulher, senhora que está aqui nos acompanhando, não gosta de receber um carinho, não gosta de receber um elogio do seu esposo? Por isso eu deixo a dica aqui, você homem que está nos acompanhando, já comece lá na hora que você acorda, olhar para sua esposa e dizer: eu te amo, vida, eu te amo. Como você está linda hoje, por mais que você acordou naquele momento, né? Porque todo mundo sabe como acorda de manhã. Mas começar a preparar o terreno, começar a preparar. Querido, é desde a hora que acorda, isso é muito sério. Durante o dia, você saiu para trabalhar, se você tem possibilidade ali durante o trabalho mandar uma mensagem: eu te amo, ô minha linda, ô meu lindo, eu te amo. Coisas desse tipo, se sentir desejado. Se sentir desejada, se sentir amado e se sentir amada. Isso é muito lindo. Preparar o coração da esposa, né? Olha só, aqui eis uma mulher falando. Porque se isso não for preparado, se não houver esse preparo, por mais que a esposa saiba que ela não é dona do seu corpo, que ela tem que cumprir com o seu papel de esposa e que vai haver esse ato. Sim. Se não houve esse preparo no dia a dia e ela vai para a relação sem esse preparo, não vai ser prazeroso. Nem um pouco. Ela vai para cumprir o seu papel de esposa. Apenas isso. Apenas isso. Por isso que eu digo, querido, a mulher, ela é comparada ao fogão a lenha. Pasme você, Existe, inclusive, escritores que digam, eu não me lembro agora o nome do escritor, numa outra oportunidade eu posso trazer. Luciano Subirá escreveu dentro do livro Propósito dele, da Família. Propósito da Família, ele traz, tem um trechinho que fala ele traz essa alusão do escritor que ele compara,
que a esposa ela é considerada como fogão a lenha. Você que já fez fogo, né? Aqui no sul, principalmente, a gente adere muito ao fogão a lenha, né? Como é que é o processo do fogão para acender o fogo, atear fogo no fogão a lenha? Você precisa pegar os gravetos, você precisa limpar, tirar a cinza de dentro do fogão, deixar limpinho, preparar com os gravetos, colocar a madeira maior, colocar fogo. O fogo ele vai esquentando, ele vai pegando aos poucos. É todo um preparo, uma paciência. Não é de uma hora para outra. E por cima tem a chapa. Que demora. É para esquentar. Mas quando esquenta, querido, demora para esfriar. Sai uma bela comida em cima do fogão a lenha. Um bom preparo de uma comida em cima do fogão a lenha. Então vale a pena um bom preparo. Vale. Uma paciência, investida. Uma boa investida. Você precisa investir. Você é o homem que está aqui nos acompanhando, você precisa investir tempo na sua esposa. E o que a esposa precisa fazer, vida? É um bom preparo também da parte da esposa, né? Como a gente já havia falado, né, na primeira parte, ali antes do quadro, né? Preparar o ambiente. Nada impede da esposa também preparar o coração do marido, né? Sim, né? Também né? Mandar mensagem durante o dia, né? Não é só o marido que tem que preparar isso. Olha aí, ó. Né? Fica a dica. Não é só ele que tem que correr atrás, né? O casal, a gente se torna um só. Então não é só o esposo que precisa procurar ou fazer essa primeira parte. Isso de mandar mensagem, de preparar o coração do esposo, também pode ser, a esposa também deve fazer isso, Exatamente, né? A gente também procurar usar boas lingeries, né? Não vai usar aquela camiseta de time de futebol lá, de aquela deputado. rasgada, ou de deputado, né? Político, aquela coisa. Porque aí estragou o jogo, né? Eu já ouvi muito isso, né? Mas pra que nem vou usar isso? Nada, né? Já vai do jeito que vê o mundo. Mas e o romantismo fica como, né? Fica fato. Onde? Fica em qual momento? Né? Não vai usar, já vou tirar. Vai tirar, mas é aquela parte do romantismo fica onde? Né? O preparo, queridos. Se o marido nunca foi acostumado a isso, né? Não se sabe do passado dele, mas nunca gostou desses negócios, assim, desses adornos, comece a fazer ele gostar. Exatamente, invista. Né? Invista. A mulher, ela consegue levar o coração do homem. Consegue mudar tudo. Se ele não gostava disso, se ele achava isso desnecessário, vamos falar às vezes, assim, né, também? Ele vai começar a gostar, ele vai começar a prestar atenção nisso, né? E se em algum momento você não usar, ele vai sentir falta. Mas cabe à esposa fazer isso, né? Exatamente. Porque a esposa, a mulher, ela consegue mudar todas as coisas. Com jeito, mas ela consegue mudar todas as coisas. Isso é fantástico, querido. Uma coisa que eu quero apontar aqui, e nós estamos já prestes aqui a encerrar o nosso programa, estamos na reta final. O casal ele não deve recusar um ao outro. Como é triste quando a gente recebe, né, casais para que a gente aconselhe e quando a gente descobre que esses casais não têm uma vida íntima, né? Às vezes, há meses. Um dos cônjuges empurra o outro muitas vezes para coisas que não deve. Olha só, isso é uma verdade. Porque está se negando, está fugindo do relacionamento sexual há um bom tempo. Então, mesmo que seja errado, mas sabendo, mesmo consciente disso, vai recorrer a alguma outra forma. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Olha só. Preste atenção e grave isso no seu coração. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem o quê? À oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente, por não terem o quê? Domínio próprio. Exato. A Bíblia diz aqui que não deve recusar um ao outro, a não ser por motivo de oração, né, de jejum, mas por um determinado período. Em concordância. Agora, o que não pode assim, não. Tipo, a gente sabe que tem pessoas que passam por dificuldades, né, problemas de saúde que acabam possibilitando isso.
procurem um profissional da área, procure um médico, mas não deixe desse jeito. Se é espiritual, procure seu líder, procure seu pastor e coloque essa situação. O que não pode é ficar indiferente. Querido, porque Satanás ele é muito sagaz. Satanás sabe como distorcer, Satanás sabe como tentar. Por isso que a Bíblia alerta aqui, para que Satanás não tente, por não terem domínio próprio. A Bíblia fala que nós não temos domínio próprio nessa área. Então nós temos que ter cuidado, querido, cuidado, para que você viva bem com o seu cônjuge. Outra coisa, para a gente encerrar, entre quatro paredes não vale tudo, tá? Fica a dica, entre quatro paredes não vale tudo. Tem muito casal se pervertendo nesse momento, achando que não dá nada, que é só entre nós dois, que entre quatro paredes vale tudo. Não. A Bíblia alerta em Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então não caia nessa onda do que o mundo diz aí, entre quatro paredes vale tudo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ilumine a tua casa, a tua família, o teu relacionamento, querido. O desejo do nosso coração é que você seja extremamente abençoado. E nós nos vemos até o próximo Lagoinha Gerações.